Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Kleber, por nos convidar aí para estar aqui nessa noite. Amém? Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Levante sua mão bem alto. Tô brincando, gente, não vou fazer vocês passar vergonha, mas se não me conhece, me chamo Lucas, pastor Lucas, e é um prazer estar aqui nessa noite com vocês, amém? Minha esposa está ali, a pastora Crícia, né, minha filhinha, Maria Helena, minha sogra, minha mãe, aleluia, né? Vocês já compraram um presente Dia das Mães? Já deram parabéns para ela, não deram não, porque é amanhã, né? Verdade. Aleluia. Então nessa noite, querido, deixa eu abrir aqui, quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado em meu coração. Pergunta para quem está perto de você, se você está igual o irmão aqui, não tem ninguém, pergunta para mim, né? Se não tiver ninguém. Quem aqui gostaria de estar fazendo algo a mais para Deus? Pergunta aí, você gostaria de fazer mais para Deus? Amém? Quem gostaria de estar fazendo mais para Deus? Fala assim, eu gostaria de estar servindo mais, de estar ganhando mais vidas, de estar pregando mais. Quem levanta a mão aí para mim saber? Glória a Deus, aleluia, que bom, né? Anotou, pastor? Levanta a mão de novo, pastor Kleber vai anotar teu nome. Amém. Diminuiu, né? Aleluia, queridos. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos fazendo muita coisa. E eu falo assim, mais do que fazer algo novo, nós precisamos entender. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, nós precisamos entender que nós precisamos ser. Amém? Nós precisamos estar. É o verbo, né? Aquele verbo, eu sou professor de inglês também, então é o verbo ser e estar, né? Quem sabe qual que é o verbo ser e estar em inglês aí? É o verbo? Ah, pastor, deixa eu ver, né? Tinha uma professora amiga minha que falava, nossa, eu não aprendi nem o to be ainda. Não é o to be, é o to be, né? Queridos, então eu quero que você dê uma respirada bem fundo nessa noite. Eu creio que Deus vai te levar num lugar para você ouvir a voz dele. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. A gente vai ler juntos daqui de cima. Tudo bem, Isaac? Você tá bom, mano? Então, beleza. Não tinha falado com você hoje, né? Eu vou ler aqui olhando para você, tá? Não fica com vergonha. Tô olhando ali de cima. Então, vamos ler juntos. É um texto bem conhecido. Jesus, na casa de duas mulheres que eram irmãs, chamadas Marta e Maria. E tinha mais um irmão. Alguém lembra o nome dele? Como que é? Lázaro, né? Então Jesus vai na casa dessas mulheres. E a Bíblia fala, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava muito ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, você não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Até aqui, glória a Deus. Amém? Queridos, então o texto que você vê é um texto bem conhecido. Quem já tinha ouvido falar desse texto antes? Amém, então vocês já conhecem bem a palavra. Onde Marta, deixa eu fazer uma pergunta para você, responda sinceramente. O que Marta estava fazendo? Era trabalhando para receber Jesus. Felipe, o que ela estava fazendo era alguma coisa boa ou ruim? Quem acha que era ruim? Gente, trabalhar para Jesus é bom ou ruim? É bom, né? Então você vai receber alguém em casa, minha esposa sabe, se a gente vai receber visita, eu e ela, a gente fica doido, a gente quer arrumar a casa, a gente quer fazer o melhor, né? Ontem mesmo a gente falou, vai chegar alguém em casa aqui, a gente tem que limpar, arrumar, e a gente fica preocupado de receber bem a pessoa. Então o que Marta estava fazendo não era algo ruim. A Bíblia fala
que ela estava trabalhando para Jesus. E todos nós queremos fazer algo para Jesus, sim ou não? Quantos de vocês desejam ouvir de Deus o seu chamado nessa noite? Imagina só descer um anjo, igual via no Antigo Testamento, irmão, e falar assim: eu estou te chamando para ir para tal lugar. Ô, glória, imagina, ia ficar muito legal isso. E todos nós queremos queimar por Jesus. E a Bíblia fala que Marta, ela estava trabalhando para Jesus. Maria, porém, o que ela fez? Fala para mim, gente, por favor, alto aí. Ela ficou sentada aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Então assim, se você parar numa perspectiva rasa, o que Maria estava fazendo podia parecer assim: pô, Maria estava uma preguiçosa, né, sentada ali ouvindo. Mas o que Maria fez foi muito mais importante do que Marta fez. Ela parou e ela esperou. Diga assim: parou e esperou. Porque no momento que Maria, você vê que Jesus repreende Marta, fala: Marta, você está muito preocupada. Talvez eu estou pregando essa noite para mim primeiro. E eu não sei se mais alguém aqui nessa noite vai receber essa palavra, mas eu creio que vai. Aleluia! Então Jesus fala: você está muito preocupada com muita coisa. Você está muito inquieta com muita coisa. E a gente vive em dias onde nós estamos muito preocupados. Levanta a mão bem honesta aí, quem se preocupa bastante. E a gente vive em dias de muita ansiedade. As pessoas estão ansiosas por muita coisa. O que eu vou fazer do meu futuro? Para onde eu vou? Aonde eu vou morar? Qual faculdade que eu devo fazer? Né? Eu quero pregar, eu quero ser missionário, eu quero ir para as nações, eu quero servir Jesus, eu quero cantar no louvor, eu quero fazer muito. E principalmente quando nós somos mais novos, pastor, mas não muda, né? A gente quer fazer muito. Sim ou não? Mas o que Maria fez foi algo muito importante, porque ela parou. Diga assim: parou. Então nessa noite eu quero que você pare um pouco. Você chegou aqui. Quem teve uma semana bem ocupada e foi para a escola, trabalhou, né? Então a Bíblia fala que Maria parou. Dá uma respirada aí. E ela ouviu o Senhor falar com ela. E aquilo que Maria ouviu o Senhor falar com ela foi tão importante, porque mudou a vida dela e mudou o destino. Você vai ver que depois, quando elas chegam num momento de crise, pessoas que param para ouvir o Senhor, elas têm uma atitude diferente. O irmão delas morreu. Passado algum tempo, morreu o Lázaro. Lembra que eu falei que elas tinham um irmão? Quando ela morreu, sabe o que aconteceu? Quem está muito ansioso, muito preocupado, Marta no caso, correu para Jesus, falando assim: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria... E Jesus, né, ouvindo aquela reclamação toda, porque quem não para ouvir Jesus, não entende o que Jesus vai fazer. Maria, porém, ficou quietinha em casa. Então, queridos, uma coisa que eu entendo, quando a gente descansa no Senhor, mesmo no tempo da crise, você sabe que Deus vai cuidar de tudo. Você entendeu isso que eu falei? Quando você ouve a voz do Senhor falando com você, você descansa. A Bíblia fala que Maria, mais para frente, essa mulher, ela também fez algo. Ela trabalhou para Jesus. Quando Jesus ia morrer, antes de Jesus morrer, ela foi lá e preparou tudo. E lavou os seus pés e ungiu os seus pés. Né? Algumas pessoas falam que foi a mesma Maria. Então, querido, no tempo certo, você vai fazer a coisa certa. Mas o que eu quero dizer para você é: descanse em Deus. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: Deus tem um chamado na sua vida. Eu gosto quando minha esposa fala que esperar no Senhor não é ficar parado. Opa, como assim? Como que a gente espera sem ficar parado? A Bíblia fala assim, que aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansarão. Eles correrão e não se cansarão. Então você vê que há uma movimentação, sim ou não? Esperar no Senhor, queridos, não é você ficar parado, mas é você saber que Deus está cuidando de tudo. É você descansar nele, amém? Então nessa noite Deus vai falar contigo. Já está falando, isso aqui é só a introdução, para a gente entrar aqui na palavra.
E o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, e o que Deus está fazendo hoje, mais importante do que tudo, é eu e você pararmos e olharmos para o Pai, e ouvimos e vemos o que o Pai está fazendo. Porque mais do que fazer muita coisa, é fazer a coisa certa. Então nessa noite, querido, Deus vai te mostrar coisas. Vai ser uma noite muito power, eu tenho certeza disso. Deus vai movimentar nesse lugar. Algo está queimando aqui no meu coração. Você crê nisso? Aleluia. O que Jesus fazia? Jesus fazia muita coisa, sim ou não? Quem acha que Jesus fazia muita coisa? E a Bíblia fala que em 3 anos de ministério, ele fez muita coisa que não cabia nos livros. O apóstolo João fala assim, que não tinha como escrever tudo que Jesus fez. Ele fez muita coisa. Mas a Bíblia fala também que Jesus, lá em João capítulo 5, 19, ele fala assim, ó, põe ali para mim, ó. João 5, 19 diz assim, que eu só faço... Cadê? Jesus fala assim, eu digo a verdade, que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Quem é filho de Deus aí? Aleluia, glória a Deus. O filho não pode fazer nada, ele só pode fazer o que ele vê o Pai fazendo. E o que o Pai faz, o filho também faz. Quando a Maria Helena, é interessante demais, ela é bem novinha ainda, né? Mas ela começa a olhar pra gente e ela copia as coisas que a gente faz. Olha que massa isso. O filho, ele aprende olhando. O filho, ele aprende olhando e ouvindo. A gente vai falando com a Maria Helena e ela começa, às vezes não dá certo. Eu fico falando pai, pai, pai. Ela, mãe, mãe. Quem viu? Ela está aprendendo a falar mãe, né? Mas eu garanto que a Crícia fica lá o dia inteiro com ela. Mamãe, mamãe, mamãe. Querido, mas é importante nós aprendermos uma coisa. Nós só vamos aprender, somente vamos se movimentar no reino de uma forma eficaz se a gente olhar o que o Pai está fazendo. Somente se a gente ouvir o que o Pai está fazendo. Então não adianta querer fazer muita coisa. Jesus olhou para Maria e falou assim, para Marta falou, uma coisa é importante. E o que era importante? O que era importante? Ouvir a voz do Senhor. Porque quando você ouve o que o Senhor está falando com você, querido, você sai com precisão. Talvez o que Maria ouviu naquele dia, eu não sei, mas o que talvez Maria ouviu foi tão profundo, marcou a vida dela tão... Porque talvez 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, e uma vai ouvir e a outra não. Então abre bem os seus ouvidos para aquilo que Deus está falando nessa noite com você. A voz profética do Senhor, ou seja, aquilo que Deus está falando ao seu respeito, a respeito da eternidade, tem que ecoar no seu coração, cair no seu coração e falar, sim, essa é a voz. Amém? O que Deus está falando para você, querido? Glória a Deus. Eu não sei, talvez é uma palavra geral, mas talvez é uma palavra específica para você. Como Deus está falando, o que Deus está falando para você. Mas a única coisa que você tem que fazer é parar. Quem talvez num carro ou em casa já tentou ouvir um rádio e o rádio começa a dar um monte de frequência e você não consegue ouvir direito? Já viu? Às vezes você vai ter que sintonizar ali a rádio, né? A rádio Bicolina não está na rádio aberta, né? Mas você tenta colocar lá no 104.9 e às vezes você... aquele barulho, né? Aquela barulheira toda. Aí você vai começando a chegar mais perto da torre. E quanto mais perto da torre você está, quanto mais alto você estiver, mais claro é o sinal. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós estamos em dias, galera, que hoje em dia tem muita gente que fala, Deus não fala comigo. Não precisa levantar a mão. Mas talvez você pense nisso. Deus não está falando comigo. Não é que Deus não fala, é que tem muito ruído. Aonde você está muito longe do Senhor. A Bíblia fala assim, se aproxima de Deus e Ele vai se aproximar de você. Amém? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais você vai ouvir a voz dEle falando com você. Quanto mais próximo você chegar dEle, quanto mais alto você for. Aleluia! Então, querido, esse é o lugar que Deus quer te levar. Um lugar mais alto. Diga para quem está perto de você, um lugar mais alto.
para você ouvir a voz dele. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. A gente cantou, né? Nós queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Porque quando a gente ouve Deus falar, a gente tem precisão. Tem tantas vezes que eu estava em casa, vou contando algumas histórias também para vocês. E Deus falava para mim assim, quando a gente está mais sensível ao Espírito Santo. Teve um dia, galera, eu vou contar para vocês algumas histórias. Eu estava queimando por Jesus tanto. E Deus falou para mim, eu morava ali perto da prefeitura. Deus falou assim, sai de casa. E eu falei assim, Deus, eu quero pregar o evangelho para alguém. Eu quero pregar o evangelho, eu quero ganhar almas para o Senhor. E Deus falou, aqui no seu quarto nada vai acontecer, sai da casa. Na hora eu ouvi uma voz como se alguém estivesse falando comigo. Eu saí da casa e eu comecei a andar na rua. Um cara me abordou, eu falei, aleluia, eu vou pregar de Jesus para ele. Ele já tirou a faca e falou que era um assalto. Eu falei, Jesus, eu vim pregar a palavra e o cara veio me assaltar. Sacanagem. E Jesus falou, prega para ele. Eu comecei a pregar para ele, ele começou a contar a história dele, que ele era tinha saído da PIG, sei lá direito, agora a história faz muito tempo. E eu falei, Jesus pode mudar a tua vida. E eu comecei a pregar para aquele cara, e comecei a falar de Jesus para aquele cara. E ele falou assim, se Jesus pode me perdoar, o meu irmão ou meu cunhado, não lembro quem que era, pode me perdoar também? Eu falei, pode. Onde que ele está? Ele falou, trabalha em tal lugar. A gente foi andando, eu fui andando com ele, falando que o irmão, o cunhado, não lembro quem que era, ia perdoar ele. E eu falando por dentro de mim, Jesus, que esse homem perdoe agora em nome de Jesus, porque o Senhor perdoou. Eu dei a palavra, né? Cara, foi muito legal o que Deus fez. Eu passei a tarde inteira com aquele homem. Entrei na casa dele, eu fui na casa da mãe dele. Ele veio me assaltar. E daqui a pouco eu estou sentado na casa do assaltante, junto com a mãe dele, tomando chimarrão. Isso aconteceu aqui perto do Santana. Entrei lá na casa da mulher, sentei uma senhorinha, preguei a palavra e tal. Cara, mas qual é o segredo? É estar sensível à voz do Espírito Santo. Não existe segredo, o segredo é esse. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero que você sinta essa palavra, uma palavra muito simples e profunda. Maria ouviu algo do Senhor que mudou a vida dela, ao ponto de ela entender que Jesus ia morrer, ela tinha que preparar o corpo dele. Cara, que profundo isso! Não adianta fazer muita coisa para Jesus. É uma coisa que vai mudar a sua vida, que vai determinar o seu futuro, que vai levar você e vai levar pessoas para a eternidade. Quando eu e você entendemos, a gente não precisa se cansar. Talvez você está cansado, você fala, pô, eu tenho que fazer mais alguma coisa, eu tenho que ir mais um culto, eu tenho que pregar. Não, você não tem que fazer nada. Jesus fala, o fardo que eu tenho é leve, é suave. Se o que você está sentindo é pesado, não é de Jesus. Oh Jesus, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele está falando para você, vem para perto de mim. Você não tem que fazer nada que eu não estou fazendo. O que Jesus está fazendo hoje? Na tua escola, na tua casa, no teu trabalho, o que Ele quer fazer ali? Qual é o coração de Jesus por aquelas pessoas que estão perto de você? Você está comigo nessa noite? Quem está feliz? Aleluia! Então, querido, quanto mais alto a gente chegar, eu tenho muita história. Teve um dia, eu vou contar outra história. Eu não ia nem falar nada disso, mas a gente vai falando. Eu morava em Curitiba. Eu fui para lá fazer seminário. Aí eu cheguei lá um dia e estava trabalhando. E era muito legal porque assim, eu não tinha carro em Curitiba. Então, tudo que eu fazia a pé. E estava bem com isso, estava feliz. Mas no dia de fazer compra, eu não estava feliz. Porque eu tinha que voltar do mercado carregando um monte de sacola. Então eu chegava em casa com toda aquela sacolaiada, né? Sozinho, morava ali no seminário. E colocava minhas sacolinhas ali e tal. E assim, não estava feliz porque eu tinha que carregar as compras do mercado para lá. Mas naquele dia, meu pastor lá de Curitiba ofereceu uma carona para mim. Eu falei, opa, glória a Deus, o pastor ofereceu uma carona. Eu vou pegar uma carona com o pastor. Eu falei, então vou até aproveitar e comprar umas coisinhas a mais, né? Porque eu tenho um carro ali com o pastor, vou colocar os negócios ali, já faz um estoquinho a mais, né? Não precisa ficar indo no mercado toda hora. Fui no mercado, fiz aquela compra bonita, cheguei em casa faceiro, coloquei tudo ali e fui trabalhar. Assim que eu cheguei no escritório,
eu entrei no escritório, um senhor bateu. O senhor bateu ali e ele começou a falar para mim uma história, que ele tinha uns filhos, que ele precisava de ajuda. E aí ele começou a falar, cara, quem já teve uma experiência, levanta a mão de verdade, que parece que você não está ouvindo nada que a pessoa está falando. Foi tipo isso, ele estava falando e eu fiquei assim, olhando para ele, ó, desse jeito. E na hora o Espírito Santo falou comigo, eu estava muito, assim, queimando por Jesus ali, né? E Deus falou, dá tudo para ele. Na hora, eu não questionei, mas eu pensei, sério mesmo? Deus falou assim, dá tudo para ele. Cara, eu acabei de comprar todos esses negócios, velho. Eu acabei de encher a casa. Se eu for no mercado de novo, Jesus, não tenho dinheiro. Podia ter falado tudo isso, né? Não tem dinheiro. E vai ser mó perrengue para mim lá no mercado, trazer essas sacolas. Mas amém. Ele estava falando ainda, quase um texto bíblico isso aqui, enquanto ainda falava, ó. O cara estava falando. Eu falei, viu, espera um pouquinho aqui que eu vou pegar um negócio para o senhor. Cara, eu peguei, ele tinha pedido acho que leite, nem lembro que ele tinha pedido, uma lata de leite, uns negócios para o filho. Eu peguei todas as compras, não era muito também, né, porque eu morava sozinho, mas era bastante para mim. Eu peguei tudo e falei, Deus mandou te dar. Aquele cara começou a chorar. Ele pegou e falou, sério mesmo? Eu falei, sério mesmo. Aí eu nem sei se ele pensou igual eu, como é que eu vou levar tudo isso? Mas ele foi embora faceiro. Cara, é igual eu preguei esses dias aqui, eu falei, a gente fica muito feliz de dar. Né? Quando a gente ajuda alguém, é verdade ou não é? A gente se sente muito feliz. Eu virei assim, aleluiado, né? Oh, glória a Deus, Deus falou, e o cara ficou feliz. E na hora eu sentei na cadeira e já tinha passado bastante tempo. Eu sempre trabalhava, começava ali das 11 da manhã, mais ou menos, até as 11 da noite, que era o seminário, que eu era secretário. Eu falei, Jesus, está perto da hora do almoço. Eu ia fazer almoço agora, não tem comida. E Deus falou, descansa. Cara, na hora eu sentei, tocou o telefone. E um pastor que nunca tinha me convidado para almoçar na casa dele, falou assim, ô Lucas, eu estava aqui falando com minha esposa, você não quer vir almoçar aqui em casa? Eu desliguei, eu falei, quero pastor, quero sim. Desliguei o telefone e Deus falou assim para mim, descansa que eu cuido de você. Não, você tem que dar um glória a Deus de crente, gente, pelo amor de Deus. Vocês falaram para mim que era culto de jovens, estão tudo quietinho. Amém? Deus falou, descansa que eu cuido de você. Cara, eu desliguei o telefone, acho que era uma sexta-feira, não lembro. Almocei, mas eu falei, eu vou almoçar bem, porque eu não sei, né? Qual vai ser a próxima refeição. Comi, né? O pastor falou assim, você quer levar uma marmitinha? Eu falei, eu quero, pastor, eu vou levar a marmitinha para casa, já tenho a janta garantida. E tinha a janta garantida. Levei a marmitinha para casa, dormi. No outro dia cedo, morava em Curitiba. Meus pais moravam em Guarapuava. Do nada, eles sempre avisavam quando iam ir. E eles nunca tinham feito aquilo. Eu acordo de manhã com uma buzina do meu pai. Eu falei, não, o pai e a mãe vieram me visitar. E aí quando eles chegam em casa, a mãe falou, ajuda o teu pai, que tem bastante coisa para pegar. Quando ele abre o porta-mala, estava cheio de compra. E aí eu comecei a chorar, eles não entenderam nada. E era só Deus falando, descansa que eu cuido de você. Quando você me obedece, eu cuido de você. Quando você faz aquilo que eu mandei, eu cuido de você. Quando a gente ouve a voz dele, a gente abençoa pessoas e é abençoado. Posso pregar agora? Era a introdução. Brincadeira, oh glória, aleluia. Então nessa noite, querido, a gente vai ler mais um texto e a gente vai orar. A gente vai fazer algo diferente também. 1 Samuel, capítulo 3. A gente falou de Marta e Maria, onde Jesus falou que era importante fazer o quê? Falar, né? Não, é? Ouvir. Ouvir a voz do Senhor. O que Deus está falando nessa noite. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, nós vamos ler. Mas antes, só para você entender, quem já conhece a história de Samuel? Levanta a mão bem alto. Tem bastante gente que não conhece, vou contar bem rápido. Tinha um homem chamado Eucana. E esse homem, a Bíblia fala que morava ali em Israel e tal. Ele tinha 2 mulheres, para aqui. Ele tinha 2 mulheres naquele tempo, podia. Agora não pode mais, tá bom?
Continua a história. Glória a Deus, falei com alguém, pastor? Então olha lá. Era outra época, era outra história, era outra cultura. Então é o seguinte, hoje seja marido só de uma mulher, né? Aleluia. E a Bíblia fala que uma dessas mulheres chamava, ó, que nome bom para você que não tem filho ainda, pensar no nome de menina, Penina. Bonito, né? Penina. E a outra chamava Ana. A Bíblia fala que Penina, ela tinha filhos e Ana não podia ter filhos. E todas as vezes que ela tinha filho, ela provocava a Ana ainda. Falava, olha aqui meus filhos. Imagina que tal nessa história. Olha meus filhos e tal. E Ana era entristecida por causa dessa história. E resumindo bem, porque é 2 capítulos da Bíblia. Você lê depois 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2. Vai contar toda essa história. E aí ela ficou muito entristecida. E o marido dela percebeu que ela estava numa deprê. E aí ele fala, pô mulher, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Né? Tipo uma versão Guarapuavana. Tem a versão, depois se quiser comprar a Bíblia, a versão Guarapuavana, fala desse jeito. Estou brincando. Então ela estava muito triste. E a Bíblia fala que todas as vezes que ele ia sacrificar, ele dava porções por causa de todos os filhos. Mas para Ana ele dava porções maiores ainda. Mas mesmo assim, Ana queria, porque ela entendia o papel ali de geração, ela entendia que ela queria produzir um filho. Ela queria ter filhos. Então ela vai um dia para a casa do Senhor, muito triste mesmo. E ela começou a orar de um jeito que era diferente. A Bíblia fala que ela chegou no templo e ela orava, mas sem sair som. Hoje é normal isso, né? Tem muitos irmãos que ficam. Só que naquela época não era normal. Então imagina só, ela chegou no templo, e ela estava desse jeito, mais ou menos, muito triste. O sacerdote devia estar com uma rosquinha na mão, passando, parou, voltou para trás. Falou, mulher, isso é hora de estar bêbada? Né? Mais ou menos isso é a história, resumindo na minha versão. Ok? Depois você lê lá na versão ampliada. E aí ela fala, não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu estou entristecida, porque eu gostaria de gerar filhos. E ela conta a história. E o sacerdote ali, embora fosse um homem muito ruim, digamos assim, meio desleixado, tal, porque os seus filhos não seguiam o Senhor, Hófni e Finéias eram terríveis. Ali vocês vão ler a história, depois vocês vão ficar assustados. Até uma das partes mais cabulosas da Bíblia é essa parte. Você fala, meu Deus, o nível de trevas que estava naquele lugar. Eles roubavam as ofertas, né? Comiam, faziam churrasco, faziam coisas terríveis ali dentro da igreja mesmo. E nesse tempo, essa mulher pediu um filho ao Senhor e ela fez um voto. Ela falou assim, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor e ele vai ser do Senhor. Ela volta para sua casa e um pouco tempo depois, a Bíblia vai falar, então que entra, a gente está entrando já no capítulo 3, que ela tem esse filho. E coloca o nome dele de Samuel. Então essa é a história dos 2 capítulos resumido. Essa é a versão resumida. Gostaram do meu trailer da versão resumida? Depois você lê inteiro lá o livro, né? O livro é melhor do que o filme. Beleza? Então, continuando, Samuel então foi levado à casa do Senhor e ele viveu lá onde estava Eli. O sacerdote Eli era muito velhinho. E aí então a Bíblia começa a falar que Samuel ainda era muito menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. E naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli já estava quase cego. Estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Mais um versículo, o 4. Então o Senhor Deus chamou Samuel, Samuel. E ele disse, estou aqui. Até aqui. Amém? Quem já ouviu essa história? Então você vê que a história de Samuel é uma história onde Deus fala com ele. Samuel ele estava ali no templo, no lugar da presença. O pastor Edmar pregou domingo sobre a presença de Deus, a arca do Senhor. E olha que interessante, num tempo, querido, onde, num ambiente, vamos colocar assim, num ambiente de trevas, num ambiente onde a Bíblia fala que não havia palavra, onde não havia visão, Deus então chama um jovem. Tem uma coisa muito interessante desse texto. A primeira coisa que eu vejo é que Samuel, ele estava servindo ao Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Se coloque à disposição do Senhor. Deus vai falar com você.
A segunda coisa que eu entendo desse texto, volta ali no versículo 3. O versículo 3 fala ali que Samuel estava no lugar da presença. E aí interessante que é onde estava a arca, que a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. E é aqui que eu quero falar para você, querido. Diga assim: a lâmpada ainda estava queimando. Havia fogo ali. A presença de Deus estava naquele lugar ainda. Querido, então eu quero falar para você, Deus quer falar contigo. Talvez você não está ouvindo ainda a voz do Senhor. Você fala: Deus, eu não sei o que o Senhor quer falar, eu não estou ouvindo nada. Mas Deus vai falar contigo. Tem fogo aí dentro de você? Talvez você fale assim: poxa, eu estou me sentindo muito, né, igual aquele rádio, né? Cheio de interferência, né? Não igual o rádio. Eu estou me sentindo vazio. Eu estou sentindo como Samuel. Talvez você fale: pô, eu olho na minha casa e não tem palavra do Senhor. Porque olha o ambiente que ele estava, não havia palavra. Mas Samuel, ele estava na presença. Talvez, jovem, você fala assim: eu sou o único na minha casa. Tem alguém aqui que é o único na casa e ninguém mais serve? Eu tenho uma mensagem para você. Se você tiver fogo no seu coração, se você deixar o Espírito Santo queimar em você, Deus vai falar contigo e vai te levantar naquele lugar. Aleluia! Então, querido, olha que demais essa mensagem. Porque quando ele ouve a voz, ele era bem jovem ainda. Então ele não estava entendendo quem estava falando com ele. E a Bíblia fala que 3 vezes ele ouve uma voz falando com ele, ele ainda não consegue entender. Muitas vezes, quando a gente ainda é muito novo, a gente não consegue identificar a voz do Senhor, mas ele fala. Diga assim: ele fala. E eu quero dizer para você, Deus está falando com você. Talvez você não está entendendo, mas Deus está falando com você. Porque Samuel 3 vezes ele vai para o lugar errado. Ele fala: poxa, eu não sei o que está acontecendo. Ele corre para Eli, né? Ele corre para o sacerdote: você está me chamando? Não estou chamando não, volta a dormir, rapaz. 3 vezes, mas Deus estava falando com ele. É Deus que está falando com você. E talvez você fale assim: ah, mas será que é Deus? Era Deus que estava falando com ele. Ah, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você vai identificando que é Ele que está falando com você. E aí você começa a ficar mais sensível. Então o sacerdote ali fala para ele assim: ó, quando você ouvir a voz, você vai fazer uma coisa. Você vai falar: fala que o teu servo escuta. Então nessa noite nós vamos fazer um exercício aqui. Eu creio que Deus, ele tem falado com pessoas aqui nessa noite. Mas tem pessoas que talvez nunca ouviram a voz audível de Deus. Talvez você nunca ouviu Deus falar contigo, uma impressão no teu espírito. Então nós vamos chegar a um tempo de oração e Deus vai falar com você. Algo pessoal. Talvez o que Deus vai falar com você vai ser um nome de alguém. E você pode pensar assim como Samuel. Eu contei toda essa história para dizer para você isso. Samuel, ele talvez não entendeu que era Deus falando com ele. Ah, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Aí ele ouviu de novo. Aí ele ouviu de novo. Então Deus vai começar a martelar aquilo na tua cabeça. Você vai sair daqui, se é Deus que está falando contigo, você vai sair daqui, você vai ouvir de novo, você vai ouvir de novo, você vai ficar sensível ao Espírito Santo. Quando era para mim para o Canadá, gente, mais um testemunho para a gente encerrar. Eu lembro que foi um tempo muito marcante, decisivo na minha vida. Eu tinha voltado para o Brasil, estava no Brasil aqui um tempão já. E eu lembro que eu estava falando: Deus, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estava muito tranquilo. Estava trabalhando, estava bem, estava de boa. Mas eu sentia que eu tinha que fazer algo mais. Só que eu não sabia o quê. E para resumir bem a história, eu falei: Deus, eu não sei o que é. E apareceu várias portas na minha frente. Às vezes, quando tem muita coisa na nossa frente, você fica mais atrapalhado ainda, né? Às vezes você vai escolher a faculdade, fala: meu Deus, que faculdade, que esposa. Olha, e uma pregação ótima, né? A gente não vai entrar nessa linha. Que marido, quem que é, Senhor? Vai orar, que Deus vai mostrar. Ora, até a faculdade é para orar? Claro que é para orar, né? Ora, gente, que Deus mostra.
Tudo. Estou falando para jovens, mas para todos. Para onde que eu devo ir, Pai? O que eu devo fazer? Ora que Deus fala. Ele mostra. Você crê nisso? É um Deus que fala. E naqueles dias eu lembro que eu comecei a orar. E aí Deus... E tinha 3 portas, para resumir. Uma delas parecia inacreditável. Eu, piazinho daqui do sul do Paraná, no interior, abri uma porta maluca, assim, tipo, o pastor ligou para mim, falou assim, não, vem para os Estados Unidos com green card, você vai ganhar um salário X, vou te dar isso, tal e tal. Eu falei, meu Deus, qualquer um iria, né? E eu não falei nada, eu falei, vou orar. Outra oportunidade muito louca também para ir para o sul do Brasil e fazer outra coisa e tal. E eu falei, Deus, antes não tinha nada, agora apareceu um monte de coisa. E apareceu a oportunidade do Canadá. Eu não conhecia ninguém lá. Eu não sabia nem... Para mim, o Canadá era tudo gelo. Eu falei assim, eu vou andar de... Sabe aqueles cachorros que você fica assim... Vou morar num iglu. Na minha cabeça era isso, gente. Eu não sabia nada. Eu falei, meu Deus, não conheço ninguém. Vou morar naquela geleira. Mas amém, vamos embora. Se for para ser. E eu lembro que naquela semana eu comecei... Naquelas semanas, foi meses de oração. Não foi só um dia, não. Porque tem isso também, gente. Tem dia que você ora e Deus responde na hora. Tem dia que vai confirmando. Igual o Samuel, foi falando. E comigo foi assim, eu lembro que deu um sonho. E no sonho aparecia. Aí daqui a pouco veio uma pessoa. Teve um dia, eu dava aula ali numa escola, ali no centro. E aí veio um aluno, não tinha nada a ver com nada, fazendo aquela fila, sabe, de aluno para entrar na sala. Os pequenininhos. E ele veio com uma folha, dessas folhinhas que tem ali no Parque do Lago, folha do Canadá. Ele me entregou, era no dia para entregar a resposta para o pastor lá que estava me esperando. E aí, você vai vir para cá ou não? Ele veio com uma folhinha assim, daquela folhinha do Canadá. Era tipo Deus falando, ó, Canadá. Eu peguei a folha e comecei a chorar antes de começar a aula. Só um pouquinho já veio aí, gente, tá? Porque Deus estava falando. Então Deus fala, e Ele confirma, e Ele fala, e Ele confirma, e Ele fala. Mas você tem que ficar em silêncio, esperar Ele falar. É um lugar de secreto, um lugar onde a Bíblia fala em Mateus ali 6, fecha a porta do teu quarto, e ali o teu pai que fala em secreto vai te recompensar. Eu estou falando muito texto hoje, mas vamos fechar. Às vezes Deus vai te dar um nome, às vezes Ele vai te dar uma situação, não sei, uma nação, um povo, para você orar. Amém? Mas Ele vai falar. Então nessa noite nós vamos fazer isso. É bem simples. É um exercício. Nós vamos apagar as luzes, ficar mais tranquilos. E a gente vai ficar um tempo em silêncio. E eu vou pedir para você fazer uma oração com Deus, que Ele fale ao teu coração. Não se preocupe com nada. Não se preocupe nem com a música. Não vai ter talvez nem música nesse momento. Depois a gente pode cantar. Mas esse momento é um momento seu e Deus. Quem veio aqui para ouvir a Deus? Cara, uma palavra de Deus pode mudar a tua vida. Pode mudar a minha. Talvez é uma situação que você tem que parar de fazer. Ou começar a fazer. Uma pessoa que você tem que ir lá conversar. Eu não sei o que é. Mas Deus sabe, você vai ouvir a sua voz. Fecha os seus olhos comigo agora. E fala assim no teu coração. Fala, Senhor Jesus. Pode falar alto se quiser. Senhor Jesus. Fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Eu vou dar uns minutos para você.